Apareceu o aviso, né? Boa tarde a todos. Vamos começar mais uma sessão de julgamento. No dia 29/7/2021, da parte da tarde. A gente vai iniciar o julgamento pelos itens 167 a 170 da pauta. Pado S.A. Industrial, Comercial e Importadora, de relatoria da conselheira Maísa de Sapton. E o conselheiro Miller está substituindo a conselheira Cintia Helena e se declarou impedida para esse processo. Okay? Então, com a palavra, a conselheira relatora. Eu vou fazer, os três são diferentes, mas eu vou tentar fazer bem rápido, presidente, considerando que a gente não tem patrono, tá? O item 170, o 2009-17, ele é intempestivo. Então, se vocês olharem aí no voto, o contribuinte foi intimado no dia 20/8, numa sexta-feira de 2010, começou o prazo no dia 23/8, terminando na terça-feira, dia 21/9. E aí, o contribuinte apresentou o recurso voluntário no dia 22/9 de 2010. Então, intempestivo eu não conheço, presidente. Tá ok. Então, vamos por em votação, né? Conselheiro Lázaro, como vota? Acompanha a relatora. E conselheiro Silvio, como vota? Com a relatora. E conselheiro Miller, como vota? Com a relatora, presidente. E conselheiro Marcos Borges, como vota? Com a relatora. E conselheira Renata Bilim, como vota? Acompanha a relatora. E conselheira Thaís, como vota? Acompanho. E eu também acompanho a relatora. Com a qual os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário por intempestivo. A conselheira Cíntia declarou-se impedida para participar do julgamento, sendo substituída pelo conselheiro Miller. Esse foi o 167, né? Isso, é o 170, presidente. 170, o último. Isso. Aí, agora a gente vai para o 2009-64, que é o 168. Aqui, se vocês olharem o recurso voluntário junto com a manifestação de o que foi apresentado na manifestação de inconformidade, vocês vão ver que não teve nada de novo. Na verdade, ele não chegou nem a enfrentar os argumentos da delegacia de julgamento. Então, eu coloco aqui, na verdade, a decisão recorrida, ela trouxe todas as considerações pertinentes, em plena conformidade com o Conselho. Apesar da recorrente ter preenchido seu pedido com a informação de que o crédito pleiteado seria referente ao recolhimento do PIS, fez uma referente indireta a um processo de restituição, que, na verdade, se refere a um crédito de obrigações do reaparelhamento econômico recebidos pelo contribuinte como restituição de empréstimo compulsório. A atitude do contribuinte de preencher o pedido de compensação eletrônica com informação de DARF inexistente evidencia que o contribuinte tinha pleno conhecimento da impropriedade do seu pedido formulado para pleitear a compensação de crédito não previsto em lei. E no presente caso não foram apresentadas novas razões de defesa perante essa segunda instância, razão pela qual se adota a decisão recorrida mediante transcrição do seu inteiro teor, em conformidade com o parágrafo 3º do artigo 57 do RICARF. Aí eu só acrescentei que, como identificado na decisão, e não existe previsão legal que autorize a compensação de créditos com obrigações de reaparelhamento econômico, com tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, ou mesmo a restituição daqueles valores referentes a essas obrigações, né? E aí eu trouxe jurisprudência desse conselho nesse sentido, então eu estou negando o provimento ao recurso voluntário. O outro é uma divergência entre DCTF, ele é diferente, então vou ter que ler, não é a mesma coisa, o resultado é o mesmo, mas é diferente. Ok, alguma dúvida sobre esse processo? Não? Conselheiro Lázaro, como vota? Acompanha a relatora.
E conselheiro Silvio, como vota? Com a relatora. Conselheira Cintia Helena, como vota? Ou não, conselheiro Miller, como vota? Acompanho a relatora, presidente. E conselheiro Marcos Borges, como vota? Com a relatora. Conselheira Renata Bilim, como vota? Com a relatora. Conselheira Thaís, como vota? Acompanho. E eu também vou acompanhar a relatora. Tá ótimo. E o último, presidente, é a questão que ele afirma que a DIPJ não é capaz, que o valor que foi cobrado aqui é um auto de infração em razão da diferença entre DIPJ e DCTF. Aí o contribuinte alega que, que não poderia, porque os valores estão declarados na DIPJ dele e que o valor não poderia ser cobrado via auto de infração. Então, é aquela discussão de que a DIPJ não possui condão de confissão de dívida, então, esse argumento não cabe, né? Aí ainda até coloca aqui, o contrato que pretende recorrente, a retificação da DCTF, após o recebimento do auto de infração, não tem o condão de cancelar a cobrança validamente realizada pela fiscalização no auto de infração. Foi feita a retificação da DCTF para refletir os valores indicados na DIPJ, apenas evidencia que o sujeito passivo não possui qualquer discordância quanto às diferenças autuadas pela fiscalização. Uma vez que somente foi apresentada após a lavratura da autuação, essas DCTF certificadoras não produziram os efeitos de constituição do crédito tributário já devidamente constituído por meio da lavratura do lançamento de ofício. Aí só trago as considerações do que é que consta e do cabimento da cobrança da multa, né? Porque já que foi lavrado o auto de infração, aplica-se a multa de ofício de 75%. Não tem, então, o que eles buscaram trazer aqui a ideia da denúncia espontânea, do artigo 138, que eu afasto, sendo cabível a exigência da multa de ofício. Não, nesse sentido, não há dúvida, no presente caso, quanto à ocorrência do fato gerador e a validade da constituição do crédito tributário por meio da lavratura do auto de infração. O contribuinte informou na DIPJ, enfim, só estou evidenciando que aqui está muito claro que o valor que foi informado na DIPJ é cabível o lançamento de ofício, então eu estou negando o provimento ao recurso voluntário, presidente. Tem mais alguma dúvida? Não. Conselheiro Lázaro, como vota? Acompanho a relatora. Conselheiro Silvio Renan, como vota? Com a relatora. Conselheiro Miller, como vota? Acompanho a relatora. Conselheiro Marcos Borges, como vota? Com a relatora. Conselheira Renata Bilim, como vota? Acompanho. Conselheira Thaís, como vota? Com a relatora. E eu também vou acompanhar a relatora. Qual os membros do colegiado, por unanimidade de votos, e negar provimento ao recurso voluntário. Em todos eles, a conselheira Cíntia declarou-se impedida, sendo substituído pelo conselheiro Miller. Obrigada ao Miller. Ok, Miller, obrigado pela presença. E eu agradeço vocês, pessoal. Então, boa tarde. Valeu. Bom trabalho. Tchau, Miller. Obrigada. Tchau, Mila. Tchau. Alô, amigo. Volta para a ata lá, amigo. Pode deixar. Deixa eu chamar a Cíntia aqui. Já falei também, Pedro. Como? Eu também já avisei que já terminou. Eu mandei mensagem aqui para ela. Vamos fazer essas vistas de mesa, né? Olha, o OBS de novo parou. Parou de novo. Mas gravou até agora, ou a parte da manhã está gravado. Não, eu retornei a gravação, mas eu imagino, pela forma que o computador está se comportando, que a memória RAM dele deve estar no limite. É. Muita página aberta, muito voto. O Teams ocupa a memória RAM, o OBS ocupa a memória RAM, então... A Cíntia não está vendo essa mensagem, não. Vou ligar para ela.
Oi, Oi. Já estamos aqui, sim, já tá ok. já entrei. Então, vamos dar continuidade ao julgamento. Vamos fazer agora aqueles processos que tiveram vista de mesa, né? O primeiro foi o de Lázaro. Recorda quais eram os itens, Lázaro? Era Caldema, né? Caldema. Sim, ficou anotado isso aí, não? Foi. 146, 148, 150, 151, 153, 154, 155. 147 não foi, não? Não. Não, 147 foi julgado. Foi julgado. Não. Eu analisei o 148, na verdade, né? A relatora falou 146, é a multa decorrente, né? E O tem aí 146 é a multa decorrente. o que eu analisei aqui foi o 148, né? Que foi o que foi aberto para julgamento. Presidente, eu verifiquei aqui o despacho decisório, né? O demonstrativo de apuração do saldo, onde demonstra, né, onde ficou demonstrado por que é que se chegou a 31.606 de crédito, de saldo credor, e não o valor total que foi pedido, que foi de 282. Conferi os créditos aqui, está até conferindo, os créditos estão batendo com o que está no voto da conselheira Cíntia. Me parece que a grande divergência ficou em relação ao saldo credor inicial do período anterior. No demonstrativo aqui, o SCC ele inicia com 56.400 e pouco, e aí quando vai fazendo o desconto dos débitos ajustados, acaba consumindo o que seria de ressarcível do período, né? E no livro, quando eu vou para o livro do IPI, e aí o contribuinte apresentou. Primeiro, ele tem um momento que ele apresenta apenas o trimestre, mas mais adiante ele apresenta também o do ano inteiro, de 2010. Então, você vê que realmente, em junho, ele apresenta o valor final de 915.843,22. Transporta isso para julho, soma com 127. É bem próximo do valor que está no demonstrativo, né? No demonstrativo que está no despacho decisório. E aí reside a grande diferença. Bom, o contribuinte apresentou, então, acho que essa era a grande divergência. Tem o livro RAIP, do período certinho, onde está lá um saldo credor de período anterior que supere muito o que está no despacho decisório, e o contribuinte apresentou as notas fiscais também desse período de junho. Poderia ser efetivada a conferência. Então, acho que há indícios, né, suficientes, se a fiscalização entender que quiser voltar, pegar períodos anteriores para ir reconstituindo esse saldo, aí a fiscalização que vai determinar até onde vai parar isso aí e vai também fazer a devida intimação. Eu vou acompanhar a conselheira Cíntia na proposta de diligência. Ok. Conselheira Maísa, como vota? Eu acompanho, presidente. Silvio Renan, como vota? Com a relatora. E conselheiro Marcos Bosch, como vota? Acompanho. E conselheira Renata Bilim, como vota? Acompanho. E conselheira Thaís, como vota? Acompanho. E eu também acompanho a proposta de diligência. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso de diligência nos termos do voto da relatora. Isso se aplica para o 146, 148, 150, 151, 153, 154, 155. Só esclarecendo que o 146 é a multa isolada, né? Que essa muda essa. Eu vou ler aqui só a parte do dispositivo, tá? Aqui eu estou colocando, né, que foi convertido o julgamento... Só um minuto, Cíntia. O 146 não foi julgado ainda, então? Não, ele estava com vista de mesa também. Estava com Mas, assim, porque ele depende do julgamento do outro, né? Então, assim, só resumindo, eu considerei aqui a aprovação da proposta de diligência, e uma vez que vai ser feita
a diligência com relação a este processo principal. Aqui, ó, propõe a conversão do julgamento em diligência para que a unidade de origem, após o resultado da diligência ser realizada no PAF, final 148, né? Apure eventual reflexo sobre a multa isolada aplicada no lançamento de ofício do presente processo. Após elaborar relatório conclusivo sobre a respectiva constatação e intimar a recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência. Só essa a diferença. Bem, então vamos à votação. Conselheiro Lázaro. Com a relatora. Conselheira Maísa. Acompanho. Conselheiro Silvio Renan. Com a relatora. E conselheiro Marcos Borges. Acompanho. E conselheira Renata Bilim. Acompanho. E conselheira Thaís. Com a relatora. Eu também acompanho a relatora. Só os membros colegiados, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso de diligência nos termos do voto da relatora. Obrigado. Agora vamos para o item. Deixa eu ver aqui. Da calda, açúcar e álcool. Item 157, que o conselheiro Silvio Renan pediu 157 a 159, que o conselheiro Silvio Renan pediu vista de mesa. Com a palavra, o conselheiro. Bom, presidente, analisando o processo, a gente tratava basicamente da questão do contribuinte ter provado ou não, a questão do erro material, né? Se aquele fato dele ter preenchido só o último trimestre e ter zerado os outros 2 meses, aliás, o último mês do trimestre, e ter zerado, se possuía algum indício e tal. Apesar de eu teria muitas outras considerações, presidente, mas é muito simples o que eu vou propor. Na folha 149, o contribuinte junta o anexo do despacho decisório. O que é que tem no anexo do despacho decisório? É o resultado da análise do valor do direito creditório. E lá a Receita Federal reconhece o valor do crédito justamente informado pelo contribuinte nos meses de outubro, novembro e dezembro, e ainda conseguindo os valores utilizados em compensação. Então, eu acho que não existe prova mais clara do que isso. Se o colegiado quiser analisar a folha 149, tá colocado. A Receita Federal identificou a existência do crédito, validou, né, já que é um despacho decisório, ele simplesmente só não estaria no pedido do contribuinte. Se isso se referisse a um outro trimestre, eu até entenderia como uma inovação no pedido, mas aqui é tudo dentro do mesmo trimestre. Para mim, aqui a forte, eu não diria nem indício, aqui para mim há uma prova de que é um erro de preenchimento, né? O contribuinte, quando foi preencher, acabou informando só o valor do último mês. A folha 149, caso o colegiado tenha dúvida, é muito claro para mim, presidente, tá? Então, eu estou pronto para votar. Eu até sugeriria pro relator, eventualmente, ou citar essa folha, ou até printar. Eu gosto bastante de imagens, né? Eu até abri meu áudio aqui justamente para falar isso. Isso está na própria alegação do contribuinte, né? É um dos fundamentos dele, ele alega isso, que foi validado e tal. Sim, eu vou pegar essa imagem também, assim como eu colecionei outras, né, do despacho decisório, do demonstrativo, eu coloco essa também para dar mais garantia, então faço essa comunicação ao colegiado também. Então, estamos prontos para votar, né? Conselheira Maísa, como vota? Então, já tinha me manifestado, presidente, eu vou acompanhar, mas aí fazendo aquelas considerações que eu fiz para você, Lázaro, só para tentar deixar um pouco mais claro isso, e às vezes isso que o Renan trouxe pode deixar a consideração que eu tinha te pedido, né? Então, trazendo essa folha e deixando mais claro, mas está de acordo, eu acompanho. E conselheiro Silvio Renan? Com o relator. Conselheira Cíntia, como vota? Acompanho o relator. E o conselheiro Marcos Borges, como vota? Então, no caso de erro material, realmente eu entendo que deveria ter essa prova do contribuinte, né? Mas como bem explicou aí o Silvio, né, parece que está clara a questão, né? Então eu vou acompanhar.
Tá ok. Conselheira Renata Bilin, como vota? Acompanho o relator. Conselheira Thaís, como vota? Como relator. E eu também acompanho o relator. Desculpa, presidente, porque eu estou sem o voto aberto aqui. Eu tenho que copiar exatamente como está lá, que ele é maiorzinho, só um minuto. O resultado se aplica os 3, né, Lázaro? Na verdade, há 4 processos. Não, 4. São. Vou ver o final aqui de cada um deles. Isso se aplica para o de final 2011-93, 2011-38, 2011-72, 2011-04. O que acontece é que o 2011-93 e o 2011-38, eles também têm homologação tácita. Foram aquelas 3 situações que eu coloquei. Certo, a gente já tinha jogado os outros. Jogamos agora, foi o 157 a 159, né? Então, eu vou ter que copiar o resultado certinho aqui, presidente, de como está no voto dele, porque ele colocou o número das declarações de compensação, sabe? Pode puxar de lá também. Então, eu acho que vai ser mais seguro, fácil, né? Ali a lei está certinha, só você pegar cada processo e copiar. Então, o 2011-38, que é o 161 da pauta, vai ficar: acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar parcial provimento ao recurso voluntário para, 1, determinar o retorno dos autos à unidade preparadora para emissão de despacho decisório complementar em relação às DECOMPs, final 5460 e 2047. E 2, declarar de ofício a homologação tácita das DECOMPs, final 3044 e 9466. Então, esse é o 161. Vamos lá. Se o computador fosse mais rápido, ia ser mais rápido. O presidente, eu vou copiar. Você está puxando lá da pasta, né? Ele é lento para abrir, né? Então, a gente eu vou vai passar para frente. Copiar, mas aí o que ficou, então, é essa de determinar para a unidade de origem, eu só vou copiar o número dos PERDECOMPs, porque como fez diferença em relação à questão da homologação tácita ou não homologação tácita, tem que ser, e para especificar o que foi o provimento parcial. Uhum. Tá certo. Então, vamos agora julgar os processos de hoje à tarde. Ok? Vamos começar pelo item 163 da pauta da tarde, Fibria Celulose S.A., de relatoria da conselheira Renata Bilin. Pediria ao apoio que convocasse o patrono, por favor. Ok, presidente, farei a convocação. Okay. Item 163 da pauta, doutor Vitor, o processo será julgado agora. Por favor, clicar no link enviado no chat. Voto ou diligência, Renata? Vai ter uma diligência e vai ter um voto. São 2 processos diferentes. Ele está na pasta, o primeiro é um voto. Mas ele está... É só você vai fazer uma proposta de diligência, se não for aceito... São 163 e tem 168, salvo engano, 165. São 2 processos diferentes. Mas 163 é um voto, 165 é uma diligência. Tá, mas ele só vai fazer sustentação oral do 163. Não tá no... Tá. Então, esse não tem diligência. Tem sustentação. Aliás, eu estou olhando aqui. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Olá, boa tarde. Ele é praticamente idêntico ao que a gente julgou antes. É que eu não lembrava. Tem uma coisinha ou outra de diferença. Enfim. Ok. Deixa eu só ver aqui para... Boa tarde, doutor. A gente vai começar o julgamento do item 163 da pauta, Fibria Celulose S.A., de relatoria da conselheira Renata Bilin. Ela vai ler o relatório dela
e depois será dado 15 minutos para o senhor fazer a sua sustentação oral. Tudo bem, obrigado. Ok? Com a palavra a relatora. Então, trata-se de um recurso voluntário interposto contra o Acórdão 1069-580, proferido pela segunda turma da DRJ de Porto Alegre, que, por unanimidade de votos, julga improcedente a impugnação da contribuinte, mantendo o direito, o crédito tributário exigido. A emenda da decisão recorrida eu colaciono aqui para vocês e adoto o relatório da decisão da DRJ como parte integrante do nosso relatório. O relatório está bastante grande, são aquelas mesmas questões que a gente tratou no voto da parte da manhã, a questão da decadência, com base no parágrafo 5º do... Vou tentar resumir para não ler isso tudo aqui para vocês, né? A questão da decadência, o sobrestamento por conta do recurso extraordinário que vai julgar ao final deste ano, a gente espera-se, né? Está pautado para o final desse ano, mais as questões do rito, do procedimento administrativo da compensação e ter a multa seria um empecilho à utilização. A multa não seria viável por conta dessa razão. A concomitância da multa de mora com a multa de ofício, que seria um bis in idem, e também as questões da violação aos princípios, assim como o sobrestamento do feito em razão do processo de crédito. Eu acho que, em resumo, o patrono ele vai fazer a sustentação oral, acho que para evitar que a gente fique falando a mesma coisa, acho que o resumo daqui do que foi tratado são esses os pontos mais importantes. A contribuinte ela é intimada da decisão de primeira instância em 14/10/2020, apresenta recurso voluntário em 11 de novembro de 2020 e pede, então, o provimento do recurso e o cancelamento da exigência com base nos argumentos já relatados na impugnação. É o relatório bem sucinto. Pronto, presidente. Doutor, o senhor tem 15 minutos. Obrigado. Senhor presidente, conselheira Renata, conselheira Thaís, eu não vou tomar muito tempo de senhores, prometo, mas só salientar que esse processo trata de auto de infração lavrado somente para aplicação de multa isolada em razão da não homologação de determinadas compensações, então os processos de créditos mencionados pela relatora. Então, o que eu vou só salientar é a necessidade de suspensão desse processo de aplicação de multa isolada em função da prejudicialidade externa com outro processo, que inclusive em 2018, foi proferida a decisão determinando a conversão do julgamento em diligência. Então, basicamente, é só requerer a suspensão desse processo que estou julgando hoje, por conta da prejudicialidade com o processo de crédito. Então, como prometido, eu não tomei o tempo dos senhores, se não pretendo tomar, mas me coloco à disposição para sanar eventuais dúvidas que se façam necessárias. Obrigado. Obrigado, doutor. Com a palavra, a relatora. Então, nos termos do relatório, o recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento. Trata-se, então, do auto de infração, lavrado para a cobrança da multa isolada, do parágrafo 17 do artigo 74 da 9430, conforme descrito, então, no despacho do despacho decisório emitido nos autos do processo administrativo número 1012-44, que tratou do exame de direito creditório, relativo a COFINS não cumulativo de exportação, decidiu-se pela não homologação das declarações de compensação vinculadas aos créditos pretendidos, que ensejou a aplicação da multa à hora aplicada. A impugnação, então, dentro do GESUM, por isso que eu acabo falando tudo que tem no relatório no voto. O contribuinte alega, então, preliminarmente, a decadência, alega também o sobrestamento por conta do processo administrativo de crédito e o sobrestamento por conta do julgamento do RE. E no mérito, a inaplicabilidade em função da duplicidade, ele alega o bis in idem da multa de 20% mais a multa isolada, a inaplicabilidade da multa, tendo em vista que a impugnante agiu em observância ao próprio entendimento do fisco, a inaplicabilidade da multa por violação ao direito de petição e aos princípios constitucionais e, subsidiariamente, o sobrestamento feito até o julgamento do recurso extraordinário. A DRJ julga improcedente a impugnação da contribuinte. Em resumo, ela rejeita a preliminar de decadência, aplicando o artigo 173, inciso 1º do CTN. Também vai afastar o sobrestamento, justamente porque a manifestação de conformidade suspende a exigibilidade, não tem nada na norma que diga
que é a necessidade de reunião de processo. E no mérito, pelas mesmas razões que a gente falou do processo anterior, também vai afastar os princípios, por conta da súmula K, vai afastar os argumentos de bis in idem, porque as multas possuem fatos geradores diversos, não havendo que se falar no bis in idem, e a boa-fé ou não na aplicação da multa seria irrelevante por conta do próprio Código Tributário Nacional, e a aplicação da multa independe de boa-fé do contribuinte. E diz também, aqui tem a questão dos juros, que lá não tinha, né, que seria possível a aplicação dos juros de mora sobre a multa aplicada, e com relação aos princípios, não cabe à autoridade administrativa se manifestar por conta de ausência de competência para tal. Então, em recurso voluntário, a contribuinte reitera preliminarmente a necessidade de suspensão por prejudicialidade com relação ao processo de crédito, o sobrestamento por conta do RE, e, no mérito, ele trata da duplicidade do bis in idem. A recorrente não teria agido com má-fé, ou seja, teria agido com boa-fé em observância às regras legais, e porque teria ocorrido a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Então, com relação às preliminares, aquela conexão por prejudicialidade e o sobrestamento até o julgamento do PA 2012-44, correta a decisão de piso, o fato de estar pendente de julgamento definitivo do processo administrativo, que cuida de avaliar os créditos pleiteados pela recorrente de declarações de compensação, não impediria a autoridade administrativa de promover o lançamento fiscal, porém, a apresentação de manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade do crédito. A multa aplicada, prevista em lei, artigo 74, parágrafo 7º, vigente da data da ocorrência do fato gerador, o que me parece adequado, caso se mantenha o despacho decisório preferido nos autos do processo de crédito, no qual não se reconheceu o direito, então, pleiteado, não homologando as compensações, motivo da lavratura do auto. Foi apresentada, então, a manifestação de inconformidade e, portanto, suspensa a exigibilidade do crédito, então, afasto a preliminar de prejudicialidade. Com relação ao sobrestamento, eu mudei meu entendimento, está aí o antigo para vocês, eu acolheria, sim, o pedido de sobrestamento feito até o julgamento do RE 796-936, pautado para o julgamento dia 18 de novembro de 2021, tendo em vista os princípios da eficiência, celeridade e economia processual. Quanto à decadência, a decisão... Presidente, Renata, desculpa, que eu queria falar alguma questão em relação a essa prejudicial aí, em relação ao outro processo, porque eu entendo que a gente tem a possibilidade de fazer a vinculação desses dois processos pelo fato desse daqui ser decorrente do outro, e o outro, ele está pendente de julgamento com diligência. Então, ele já foi julgado aqui no CAF, ele deve estar cumprindo essa diligência, e não sei porque aqui no extrato de andamento está só com a diligência, a última decisão publicada. Eu não achei decisão específica, só isso, só resolução. É uma resolução. Então, tem a possibilidade, não é uma exigência, mas eu acho que é viável a gente pedir, e isso daí eu já fiz em outros processos, o colegiado já entendeu dessa forma também, mas eu não sei se se essa proposta seria aceita, pelo fato de ter uma decorrência, né? Então, lá no artigo 6º, parágrafo 1º, inciso 2 do RICAF, ele fala que a decorrência é constatada a partir de processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca do direito creditório e benefício fiscal. Aqui, no caso, esse auto de infração, ele está sendo lavrado ele foi lavrado para a cobrança da multa em razão desse processo de crédito que ainda está em discussão. Então, enquanto estiver julgando aquele outro processo, ele pode sim ficar sobrestado até o final do julgamento do processo de crédito, e ainda poderia encaminhar para a turma, porque foi a turma... Você vai falar, se não é declínio de competência, na verdade. Mas teria que ser junto, né, porque teria que pedir para suspender, porque ainda não sei se voltou para a turma, a gente não sabe se voltou, porque está no 3301, como está cumprindo a diligência, eu não sei se dá para a gente fazer como prevenção, como questão de competência. Prevenção tinha que ser logo como se o processo estivesse ainda para distribuição e sorteio, né? Então, não, você pode, se recebeu, você pode mandar, né?
Para quem recebeu primeiro é o prevento, né? Como o outro já foi baixado em diligência, eu estou supondo que o outro recebeu primeiro do que a Renata. Precisaria conferir. Mas seria por resolução isso também? Seria por resolução, porque daí a ideia, o meu que eu fiz da outra vez foi sobrestar enquanto sobrestar o processo na Câmara, aí eu não sei, porque na época tinha Câmara, mas sobrestar o processo na Câmara enquanto aguardar o julgamento definitivo do processo tal. Eu acho que o presidente está querendo saber se não seria por despacho, por conta da portaria nova. Não. Isso eu já não sei. Sobrestamento. Porque fala de processos sobrestamento seria por resolução, já fiz também. Eu acho realmente que a melhor solução é essa, porque você teria uma situação absurda desse processo caminhar, ter seu julgamento definitivo no CAF, podendo ter até execução fiscal dele, né, do montante dele, enquanto que o outro ainda não foi decidido. E aí seria um trabalho todo perdido se o outro processo do crédito for mas sem a reunião dos processos, né? Eu entendo apenas que seria o sobrestamento desse. O sobrestamento, isso. Mas sem reunião dos processos. Eu coloco sem a reunião, normalmente. Eu aguardo, peço para aguardar o julgamento até aguardar determine o sobrestamento até o julgamento do outro processo e seja devolvido depois. Funciona. Eu mandaria para lá. Eu mandaria para lá também, com sobrestamento. Nos parágrafos desse artigo, acho que é 63, não sei, né? Ele fala, né? Caso haja decorrência, conexão, etc., e for de outra turma da mesma sessão, daí você manda para o prevento, né? Não lembro qual que é o parágrafo direitinho do regimento. Mas, assim, a consequência vai ser a mesma, né? Que o importante é esse aqui não caminhar antes do outro. Porque o parágrafo 4º, porque aqui no parágrafo 4º ele fala, se o processo principal não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência para a unidade preparadora para determinar a vinculação dos autos ao processo principal. Mas quando ele está falando que não está no CARF, ainda está na DRJ. Pois é. Entendeu? É quando o processo principal está atrás do que a gente está julgando aqui. E aqui é diferente. Na verdade, o processo principal está na frente, em termos de andamento processual. Porque ele já chegou ao CARF, já foi baixado em diligência. Mas se a gente julgasse ele hoje, do jeito que a Renata estava propondo, ele ia ficar... Não, eu não acho que tem que julgar ele hoje, não. Ele ia ultrapassar outro. Sim, eu acho também. É verdade. Então fica meio estranho, realmente. O patrão quer fazer um esclarecimento. Como vocês quiserem fazer, eu não sei. Eu só acho que tem que sobrestar. Para mim, tem que sobrestar. Só um minuto. Só uma dúvida. A gente já votou um processo desse hoje, né? A diferença em relação a outro processo é que eu não... Não, naquele não tinha nada no sítio do CARF que indicasse a existência ou o julgamento. Não tinha nada lá. No outro. Eu queria ouvir o que o doutor Vitor tem para falar. O senhor tem algum esclarecimento de fato? Não, só enquanto a conselheira Maísa falava, eu me recordei da solução de consulta interna 8 da COSIT, que, em prol da eficiência do processo administrativo, admite, sim, a conexão desses processos, no caso em que haja uma prejudicialidade, como acontece no caso presente, da multa com os processos de crédito. Então, como o senhor conselheiro falou, Pedro, caso o outro processo ande depois, a gente teria a possibilidade de cobrança de uma multa e se a gente ganhar no futuro o processo de crédito, sem que o processo de crédito seja cobrado para a gente. Então, realmente faz sentido suspender a multa, o processo de multa. Ok. Então, a conselheira Renata está concordando com essa posição? Concordo sim. Então, ok. Então, podemos votar? Fazer o ajuste, aí tem que fazer por meio de resolução, não é? Resolução. E eu faço aqui ajustando dentro daquilo que a gente está conversando e não me oponho em alterar sem problema algum, e faz todo sentido o que vocês estão ponderando. Ok. Conselheiro Lázaro, como vota? Acolho a proposta de sobrestamento. Conselheira Maísa, como vota? Pelo sobrestamento. Conselheiro Silvio Renan, como vota? Acompanho. Conselheira Cíntia, como vota? Acompanho.
Conselheiro Marcos Borges, como vota? Acompanho. Conselheira Thaís, como vota? Acompanho. Eu também acompanho a proposta. Então, resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento do recurso em diligência para sobrestar o processo. Não, eu não lembro se eu coloco converter, presidente. Eu coloco só sobrestar, não é? Acordo os membros resolve os membros do colegiado. Colegiado em sobrestar o processo até o deslinde do 2012-44. Por unanimidade de votos, em sobrestar o presente processo até o julgamento definitivo do processo 10.880, 94.1650, 2012-44. Sustentou pela recorrente o doutor Vitor Lira Guimarães Luz, OAB-SP 450-546. Mas não teria que colocar observação não sobrestar na unidade de origem? Eu acho que no CAF não tem mais sobrestamento. Então, isso que eu não sei. Eu não sei, presidente. Acho que seria na unidade de origem. Tem isso, não tem mais a secretaria da Câmara, né? Eu estou com um processo que voltou da unidade de origem, porque eles falaram que não ficam segurando processo lá. Mas eu não sei. Eu vou colocar dessa forma e aí eles, qualquer coisa, mandam de volta e tem que ficar sobrestando. Na unidade de origem. Se colocasse tipo autoridade responsável, que lutem eles para descobrir quem é. Em sobrestar o processo. Unidade de origem, vai. Falta na unidade de origem, o que a gente sempre... Mas diz que não tem mais sobrestamento no CAF, né? É, que não tem. Na secretaria, né? É porque antes tinha na Câmara, né? A gente sobrestava no processo na Câmara. Mas os processos tem processo que está ficando na Câmara, assim, lá com a Cleusa. Esses que tem ação judicial aí. Depois deixa na origem mesmo. Aí, qualquer coisa, depois resolve mais. Pronto. Mas eu acho que o correto é na origem mesmo. Então, pronto. Coloquei dessa forma, presidente. Aí eles que briguem. Tá bem, então, então, esse foi o item... O 63. 63. Ok, doutor. Então, está julgado o item 163. Obrigado. Obrigado. Boa tarde para os conselheiros. Tchau, tchau. Até logo. Vamos agora ao item 164. SE Supermercados Limitada, de relatoria da conselheira Thaís. Eu pediria o apoio que convocasse a patrona, a doutora Adriana. Ok, presidente, farei a convocação. Obrigado. Por favor, clicar no link enviado no chat. Obrigada, doutor. Patrona convocada, presidente. Obrigado. Boa tarde, doutora. Boa tarde. A gente vai começar o julgamento agora do item 164 da pauta, SE Supermercados Limitada, de relatoria da conselheira Thaís. A conselheira Thaís vai ler o relatório dela e depois será dado 15 minutos para a senhora fazer sua sustentação oral. Ok? Perfeito. Com a palavra, conselheira Thaís. Obrigada, presidente. Bom, aqui, turma, é um recurso voluntário contra acórdão proferido pela DRJ de São Paulo, tá? A origem do caso é um auto de infração decorrente de auditoria interna realizada em DCTF. Conforme a descrição dos fatos, enquadramento legal do auto de infração, verifica-se que foram constatadas: 1. A não confirmação dos processos judiciais número tal e tal, apontando para fins de suspensão da exigibilidade dos débitos declarados em DCTF.
2. A não localização de pagamentos de COFINS dos períodos de apuração do 7 de 97 a 10 de 97, referentes a débitos informados em DSTF com vinculação de DARF. Conformada a interessada interpôs impugnação. Eu vou poupar a leitura desses pontos, porque o que a gente vai reparar do presente processo é que, na verdade, ela ganhou tudo, tá? Então, foi comprovado essa suspensão dessa exigibilidade referente a esse processo administrativo, foram comprovados os pagamentos, tá? Tudo lá na DRJ, tá? Então, já estou depois aí da emenda do acordo da DRJ, que eu falo que, irresignada, a contribuinte apresenta a petição de folha 103 a 111, denominada de pedido de extinção de débitos com pedido alternativo de conversão em recurso voluntário, em que apresenta o seguinte pedido, abre aspas, face de todo o exposto, requer a recorrente que o presente recurso seja conhecido e provido para que os pagamentos da COFINS relativos aos fatos geradores ocorridos entre setembro e dezembro de 97 sejam integralmente reconhecidos e extintos com base no artigo 156 do CTM. E subsidiariamente, vem as questões de recurso, né? Que em face da apresentação dos DARFs relativos ao pagamento, requer que sejam reconhecidos e extintos os valores correspondentes aos valores principais e respectivos juros de mora, que seja determinado ao pensamento ou ao PAF final 9918, tá? Para que eventual cobrança de multa moratória somente sobrevenha após análise da petição da recorrente. Fecha aspas. Sobreveio, então, o despacho de folhas 136 a 137, do qual deve ser destacado os seguintes trechos. Daí tem aí a consolidação dos valores, né, que foram revertidos aí ao longo do processo, né, da diligência realizada, depois do julgamento da DRJ. Então, em seguida, o despacho finaliza trazendo demonstrativo atualizado do débito e afirmando que, caso não haja pagamento do saldo devedor, propõe o encaminhamento do processo ao CARF para julgamento do recurso voluntário. Ciente de despacho, o contribuinte manifestou-se em folha 145, trazendo razões complementares ao recurso voluntário, nas quais, 1. Demanda o cancelamento integral da autuação por alteração de critério jurídico. 2. Subsidiariamente, insurge-se contra a imputação proporcional efetuada pelas autoridades fiscais. É o relatório, presidente. Ok, doutora, a senhora tem 15 minutos. Só está com o microfone desligado. Desculpa. Bom dia a todos. Conforme o relatório, a discussão ela remanesce apenas referente ao período de setembro a dezembro de 97. Esse débito, originalmente, ele decorre porque teve uma ação judicial em que a empresa pleiteou o reconhecimento do direito de compensar créditos de PIS com CSLL e COFINS. Foi, inclusive, esse processo judicial que não havia sido encontrado originalmente e que ensejou o presente auto de infração. A empresa ela tinha uma liminar que autorizava ela a fazer essa compensação e, posteriormente, teve uma decisão do TRF3 também a favor dela, então ela fez essa compensação. Só que, depois disso, teve uma decisão do STJ que vedou esse tipo de compensação de créditos de COFINS com outras contribuições, outros tributos que não o próprio COFINS. Dessa decisão, a empresa apresentou embargos de divergência e a questão temporal aí tem uma questão temporal referente a isso, porque o acórdão do STJ ele foi publicado e, na sequência, como foi desfavorável, a empresa apresentou os embargos de divergência. E os embargos de divergência, que também teve a decisão, não foi favorável à empresa, ele só foi publicado no dia 28/8 de 99. Então, quando ela efetuou os pagamentos de COFINS, depois dessa decisão desfavorável, esse pagamento ele foi feito no dia 24/9 de 99.
Então, foi exatamente 30 dias depois, antes, né, de dar os 30 dias da publicação da decisão dos embargos. E ainda assim, ela protocolou administrativamente um pedido de reconhecimento do pagamento e baixa desses débitos, logo na sequência, no dia 6 do mês 10 de 99, que ensejou o PA de final 99/18. E por essas razões que a empresa requer o reconhecimento da extinção dos débitos, porque eles foram comprovadamente recolhidos. Todos os documentos comprovando esses pagamentos com datas, inclusive os processos judiciais foram acostados ao longo desse processo e podem ser verificados. A questão do pedido subsidiário da empresa referente, caso não seja reconhecida a extinção, porque tem que se levar em consideração que a empresa tomou conhecimento no dia 28 de janeiro de 2015 da decisão proferida pela DERAT no processo que ela pede a extinção desses débitos, o PA, que é o final 98/18. Ou seja, os pagamentos eles foram realizados antes da lavratura desse auto de infração e foi realizada uma imputação proporcional. Se vocês verificarem na tabela final do saldo, né, que ainda tem um valor ali que foi considerado o principal, o que não deveria. Na verdade, o presente auto, se for analisado, ele refere-se somente à multa, não tem mais um principal de COFINS. Então, são essas as alegações da defesa, e é basicamente isso. Obrigada. Posso continuar, presidente? Bom, pessoal, então... Obrigada. Então, na verdade, o que a gente vai julgar aqui são esses dois pontos que foram trazidos nessa última petição do contribuinte contra esse despacho que organizou tudo que ele ganhou, né, no final do processo, em que ele falou da alteração de critério jurídico e dessa história da imputação proporcional, que foi onde a patrona se focou, tá? Então, só para constar também, tá, que eu fui checar isso, não tem recurso de ofício para a gente julgar, tá? Porque o artigo 27, inciso 5º da Lei 10.522, coloca como hipótese de não cabimento de recurso de ofício quando se tratar de assunto que foi exonerado por redução de penalidade por retroatividade benigna, tá? E foi isso, no fim, que a DRJ fez, tá? Então, não tem recurso de ofício de julgado. E quem falou isso foi a própria DRJ, tá? Na hora que ela fez o acórdão, ela fez constar isso daqui, que isso não seria cabível de revisão pelo CARF. Bom, então, com relação às alegações da recorrente, primeiro sobre a nulidade. Eu tomei um certo cuidado aqui, porque eu já proferi votos no sentido de anular esses autos de infração eletrônicos de PROC-JUDE não comprova, tá? Só que esse caso aqui eu achei que está diferente, tá? Eu coloquei as telas aí para vocês do auto de infração, tá? E daí eu explico lá na frente, no meio da página 6. Nos anexos seguintes, pode-se ver que a fiscalização apresenta o pagamento como não localizado, e é nesse ponto que se torna improcedente a alegação da defesa. Trilhando o caminho ditado pelo auto de infração, constata-se que, ao fim, o motivo do lançamento diz respeito à não localização dos pagamentos. O contribuinte bem compreendeu a infração apontada, tanto que trouxe em sede de impugnação prova dos respectivos pagamentos, o que gerou a revisão de ofício do lançamento, tá, em tais folhas, distinguindo parte do lançamento referente aos pagamentos antes não localizados, que aí foi julho, setembro, outubro, novembro e dezembro de 97. Igualmente gerou o cancelamento de débitos de COFINS de julho de 97, porque extinto por pedido de compensação. Ou seja, aqui não se trata simplesmente de um daqueles casos vivenciados por este Conselho quando instado a tratar de autos de infração eletrônicos cuja motivação é tão somente o PROC-JUDE não comprova,
que podem gerar nulidade do lançamento, quando a ação judicial existe e diz respeito ao crédito pleiteado. Estou citando acórdãos nesse sentido. Tá? Portanto, percebe-se que o ato administrativo encontra-se devidamente motivado, não por outra razão a recorrente bem se defendeu. Então, diante disso, eu estou afastando a nulidade, tá? E, além disso, eu estou dizendo que, de toda forma, ele ganhou quanto ao mérito, né? Então, assim, também seria outro motivo para a gente dar continuidade aqui ao julgamento sem isso. Então, o único ponto que restou ainda sob controvérsia diz respeito aos recolhimentos relativos aos períodos de apuração de setembro a dezembro de 97. Isto porque, muito embora a DRJ tenha constatado a comprovação dos valores principais a título de COFINS, justamente conforme apresentado na defesa, não determinou sua extinção, mas sim determinou que os pagamentos de COFINS de setembro a dezembro de 97, efetuados pelo contribuinte, deverão ser deduzidos do total montante neste auto de infração, de acordo com o decidido no processo final 9918. Ora, ao assim proceder, a DRJ agiu da única e correta forma que poderia fazer, uma vez que a discussão que a empresa busca trazer para o presente julgamento é, na realidade, já existente e controlada no PAF final 9918, não cabendo à administração pública a reapreciação do mesmo tema também no presente processo. Transcreva a seguir passagem do acordo recorrido que esclarece o ponto. Aí, abre aspas. De acordo com as cópias juntadas aos autos do processo 9918, verifica-se que a empresa protocolizou requerimento, onde informa o pagamento, dentre outros, dos débitos de COFINS desse período, e requer os benefícios previstos no artigo 63, parágrafo 2º da Lei 9.430 e artigo 11 da MP 1858. Conforme consulta ou compronte, verifica-se que o processo encontra-se na DERAT de São Paulo. Cabe observar que a impugnação ao auto de infração não é meio adequado para discutir o direito de quitar débitos em questão, valendo-se de alegados benefícios previstos na legislação. Bom, continuando. Pois bem, como já mencionado, todos os argumentos de mérito da contribuinte foram acolhidos. Assim foram reconhecidos os pagamentos alegados. Indigna-se, no entanto, a defesa quanto à forma de aproveitamento desses pagamentos explicitada no despacho de folhas 136 e 137. Porém, tanto este despacho quanto a defesa da contribuinte a seu respeito trazem para o presente processo discussão acerca da aplicação do artigo 63, parágrafo 2º da Lei 9.430, que, como visto, é objeto do PAF final 9918. Ou seja, trata-se de matéria estranha presente em lide e que não pode ser aqui apreciada. O quanto decidido no PAF 9918, conjuntamente com o reconhecimento dos pagamentos feito pela DRJ e agora confirmado por este Conselho, deverá ser levado em consideração pelas autoridades públicas responsáveis pela liquidação da decisão final proferida pelo CARF. Por tudo quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário quanto à alegação de nulidade e não conhecer do recurso voluntário na parte atinente à imputação proporcional. É como voto, presidente. E assim, nessa petição que o contribuinte trouxe contra o despacho, ele não me trouxe nada a respeito justamente desse fundamento, de que esse objeto não é, desse processo administrativo, mas sim de outro. Tá? Isso não foi contestado em nenhuma forma, sendo que foi justamente a razão de decidir da DRJ. Ok. Alguma dúvida? Não? Vamos ver a votação, então. Conselheiro Lázaro, como vota? Acompanho a relatora. Conselheira Maísa, como vota? Eu já peguei situações parecidas, presidente, também nesse sentido de a gente não afastar, não cancelar a autuação, eu vou acompanhar a relatora. E conselheiro Silvio Renan, como vota? Acompanho a relatora. E conselheira Cíntia, como vota? Com a relatora. Conselheiro Marcos Borges, como vota? Acompanho a relatora. Conselheira Renata Bilim, como vota? Com a relatora. E eu também vou acompanhar a relatora. Com acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Sustentou pela recorrente a doutora Adriana Alves, OAB-SP 414-100. Obrigado, doutora. Obrigada, boa sessão.
Vamos agora retornar à nossa pauta, né? Está na ordem. O próximo item agora é o 165, Votorantim, de relatoria da conselheira Renata Belli. Isso. Com a palavra, conselheira. Eu vou ler aqui rápido o relatório, porque nesse caso eu já emendo o relatório com voto e eu não vou voltar em alguns pontos. Então, acho que é necessária a leitura. Então, trata-se do auto de infração, lavrado em razão da falta de recolhimento da contribuição ao Programa de Integração Social, no caso ao PIS, no período de janeiro a junho de 97, no valor de R$ 657.149,53. Na sua impugnação, a contribuinte alega em síntese o seguinte: a nulidade da autuação por falta de intimação pessoal do representante da recorrente. 2. Que as compensações que extinguiram o débito tributário objeto da autuação foram realizadas com respaldo em decisão judicial nos autos do mandado de segurança 95004. Bom, nos autos desse mandado de segurança... Eu não estou achando esse seu voto aqui da Votorantim. É porque ela colocou com o nome de Fibria. Isso. É a mesma empresa, Fibria? Não, eu acho que eu coloquei errado mesmo. É o número do item, qual é da pauta mesmo? 165. Ah, tá, achei. Tá certinho, só o nome que tá errado. Eu até ia te corrigir, que você tinha falado que tinha 2 processos da Fibria, mas não tinha. É que eu me equivoquei. Mas já até alterei aqui, que eu vi que o nome era... Enfim, mas já tá tudo certinho, ok? Posso continuar? Sim, continuar. Então, na impugnação foi a nulidade, que as compensações que ela alegou que existiram tratar-se da utilização do crédito no derivado de mandado de segurança, que tramitou perante a Justiça Federal de São Paulo. E a inaplicabilidade da taxa Selic para a correção de supostos débitos. Essa foi a impugnação. A DRJ, então, julga procedente em parte a impugnação do contribuinte. Em resumo, ela afasta a nulidade pleiteada diante da inexistência dos requisitos que enseja, que é o artigo 10, combinado com 59 do Decreto 7235. E também porque a intimação por via postal encaminhando o auto de infração para o domicílio da autuada é válida, independente da capacidade de representação daquele que firmou o AR. Quanto ao refis, fica consignado que não há nos autos nenhum documento que comprove a inclusão desses débitos naquele processo. Além de que ponderou a impossibilidade de se aderir ao refis e, ao mesmo tempo, compensar os débitos alegados com créditos derivados de ação judicial. Reconheceu-se a renúncia à defesa administrativa diante da propositora de mandado de segurança. Reconhece a retroatividade benigna quanto à imposição de multa de ofício. Nessa parte foi provido o recurso. E quanto aos juros de mora, esses são devidos, independem de formalização através de lançamento e serão devidos mesmo durante um período em que permanecer suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Por fim, foi reconhecida a procedência da cobrança de encargo de juros com base na Selic, porque encontra-se amparada por lei cuja legitimidade não pode ser aferida em esfera administrativa. Aí eu colacionei aqui a ementa do voto da 9ª turma da Delegacia da Receita Federal de São Paulo, que, a unanimidade de votos aqui, julga procedente em parte a impugnação. Contribuinte é intimado à decisão de primeira instância em 25/4/2011 e apresenta recurso voluntário em 25 de maio de 2011, impugnando pelo provimento do recurso e cancelamento da exigência fiscal. Em síntese, as razões do recurso foram as seguintes: a inércia do fisco e a ocorrência de homologação tácita nas compensações realizadas. 2, a inexistência de renúncia à esfera administrativa. 3, a inaplicabilidade da multa de mora de 20%. E 4, pede a realização de diligência para se verificar a exatidão das compensações realizadas pela recorrente, fundamentadas em ação judicial com decisão transitada em julgado. Vou ao voto, tá, presidente? Ok? Então, nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do recurso voluntário, bem como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando do seu conhecimento. Entendo, porém, pela necessidade de conversão do presente processo em diligência para verificar aqui os argumentos trazidos pela recorrente que podem impactar nos valores ora exigidos. Conforme a descrição dos fatos do auto de infração,
a autuação originou-se da realização de auditoria interna das DCTFs discriminadas no quadro 3, conforme N 045 de 98. Segundo o relato, foi constatada irregularidade no crédito vinculado na DCTF, conforme demonstrativo de créditos vinculados não confirmado, que é o anexo 1, e ou relatório de auditoria interna de pagamentos informados na DCTF, anexo 1A ou 1B, e demonstrativo de pagamentos efetuados após o vencimento e demonstrativo de crédito tributário a pagar, tem os demonstrativos todos, né, que acompanham o auto. A contribuinte alega que a fiscalização não avaliou as compensações declaradas em DCTF e lavrou o auto de infração visando a cobrança de valores que foram efetivamente compensados com créditos lastreados em decisão judicial transitada em julgado, que é esse mandado de segurança aqui, 95.004.23227. A recorrente explica que apurou créditos de PIS em razão de recolhimentos realizados indevidamente nos moldes dos decretos 2445 e 2449, razão pela qual ajuizou a ação do mandado de segurança, como forma de ver reconhecido seu direito de crédito, bem como para que fosse viabilizada a compensação dos valores com parcelas vincendas do próprio PIS e da COFINS. Assim, após aquela decisão judicial autorizando a compensação na forma pretendida, a recorrente realizou o encontro de contas com seus créditos de PIS, com débitos também de PIS, relativos ao período apurado de janeiro a junho de 97, declarando o procedimento em sua declaração de crédito e débito, a DCTF. Posteriormente, em 10 de 11 de 2001, a administração tributária lavrou o presente auto de infração por suposta ausência de recolhimento da contribuição ao PIS. De acordo com o relato da contribuinte, confirmado pelas decisões judiciais, tem-se o seguinte: em 22 de maio de 96, o juízo de primeiro grau concedeu a segurança para o fim de reconhecer o direito da recorrente de recolher o PIS nos moldes da Lei Complementar 770 e o direito à compensação dos valores pagos indevidamente no passado com parcelas vincendas do próprio PIS. Referida sentença foi proferida anteriormente à inclusão do 170A do Código Tributário Nacional, o qual condiciona, né, a compensação ao trânsito em julgado da decisão judicial. Diante disso, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança, a recorrente pôde dar início àquelas compensações, já que a sentença era apta, naquela oportunidade, a produzir seus efeitos regulares, nos termos do artigo 12 da antiga Lei 1533/51. Nada obstante, em 12 de dezembro de 96, interpôs recurso de apelação ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, visando a obtenção de acordo que lhe autorizasse também a compensar o PIS indevidamente pago com parcelas da COFINS, com a inclusão dos juros de mora. A União também interpôs o recurso de apelação contra a parte da sentença. Ao apreciar os recursos, o TRF da Terceira Região decidiu, então, por unanimidade, negar provimento à apelação da União em remessa oficial e, por maioria, em dar parcial provimento à apelação da hora recorrente para o fim de reconhecer a possibilidade de compensação dos valores pagos a título de PIS com parcelas vincendas de PIS e do próprio PIS, que antes foi só de PIS com PIS. Então, ele ganhou para compensar com COFINS também. Para a gente aqui isso não vai fazer muita diferença, que ela compensou PIS com PIS. Referida decisão transita em julgado, então, dia 24 de setembro de 96. Portanto, a decisão judicial que respalda a compensação hora realizada pela recorrente é anterior à autuação, que se deu no ano de 2002. Da análise dos autos, verifiquei as folhas 116 que, após a impugnação da contribuinte, o processo foi remetido a esse órgão, que eu não sei exatamente o que ele significa, para análise de questão judicial e providências cabíveis. É um órgão que avalia esse tipo de coisa. E em que ficou consignado o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Trata-se aí, coloca do que trata o processo, e diante do exposto, propõe esse órgão o encaminhamento do processo àquele órgão para análise daquelas providências. Posteriormente, então, aquela equipe de análise e acompanhamento de medidas judiciais e controle de crédito subjúdice, que é o nome para onde ela foi, elabora o seguinte despacho conforme folha 130 e 131. Eu vou ler as partes negritadas aqui para vocês. Ele registra que a DCTF, o contribuinte, declarou 6 débitos contidos nesse mesmo aí, então a gente está tratando, de fato, de débitos declarados com vinculação à compensação,
com base no mandado de segurança que o contribuinte aludiu, que é com relação ao PIS decretos. Todavia, o provimento parcial à apelação do contribuinte se deu nos termos do voto da desembargadora Marli Ferreira, o qual, segundo o relato do órgão, não estaria disponível via acompanhamento eletrônico. Em síntese, o direito à compensação do PIS vezes PIS foi firmado, porém, caso haja necessidade do cálculo relativo à compensação como um todo, é necessário que o contribuinte apresente o voto declarado posteriormente pela desembargadora Marli Ferreira. Aí, então, ele vota que deverá ser observado quanto ao que foi definitivamente concedido em sede de apelação, blá, blá, blá. Percebam, foi então reconhecido que a recorrente vinculou débitos de PIS na DCTF, ora analisados, a créditos também de FIIs, objetos daquele mandado de segurança, que eu já falei para vocês. Porém, destacou que para a análise do cálculo do crédito seria necessária a apresentação do voto da magistrada Marli Ferreira, que teoricamente ali não estaria disponível eletronicamente. Ato contínuo, então, foi proposto o envio dos autos a um outro órgão, a DICAT, apenas para conclusão da análise de revisão, fechamento do recálculo para posterior encaminhamento à DRJ, conforme folha 131. E conforme, posteriormente, folhas 134 a 137, foram anexadas planilhas com demonstrativo de análise de lançamento e vinculações comprovadas, cujos créditos apontados não me parece que foram analisados, diante da inexistência do voto da desembargadora, e então os autos foram remetidos à DRJ. Como visto da análise dos autos, verifico que a administração tributária olvidou-se de adequar ou não as compensações à decisão judicial transitada em julgado, muito embora tenha o poder-dever de fazê-lo até hoje, o que dispõe o artigo 142. Realmente, consoante se verifica dos autos, não houve qualquer realização de diligência para verificação da legalidade das compensações realizadas pela recorrente, no que seria o exercício legítimo do poder controlador fiscalizador da administração tributária em relação à adequação dos valores oferecidos e o provimento jurisdicional que a recorrente obteve. Portanto, entendo que esses elementos devem estar claros para o julgamento, motivo pelo qual entendo que o caso não está maduro a ser julgado neste momento. Então, em face ao exposto, voto pela conversão do presente julgamento em diligência para retorno dos autos à origem, para que a autoridade lançadora, então, adote as seguintes providências, que, na verdade, é uma só, né? Elaborar, então, um demonstrativo de base de cálculo do PIS, do período hora analisado, com a indicação dos valores devidos, né? E eventuais resíduos, levando em consideração a fundamentação e as compensações, tudo devidamente demonstrado, fundamentado, notificando o sujeito passivo a apresentar no prazo de 30 dias eventuais documentos adicionais que julgue necessários. Assim como manifestar-se acerca da existência do direito creditório declarado DCTF, que aqui no caso são as efetivas compensações. Após a conclusão da diligência, após ser dada a ciência ao contribuinte, abrindo-se o prazo de 30 dias para se pronunciar sobre o feito, retorne os autos a meus cuidados para julgamento. É como propõe a presente resolução. É isso, presidente. Ok, conselheira. Conselheiro Lázaro. Renata, estava olhando aqui a sua proposta de diligência. Não sei se eu não entendi, aí eu queria te pedir se você poderia me explicar. Não é mais necessário, então, esse voto declarado posteriormente pela desembargadora Marli Ferreira, ele não é mais necessário para... Eu não sei porque eu não consegui ter acesso Seria ao voto. Seria interessante pedir que a autoridade que ele... Eu acho que na hora que estava fazendo isso, até e juntar aos autos o cópia da desembargadora, para evitar qualquer problema. Okay. Isso. Obrigado. Tem mais algum questionamento? Não? Vamos ao voto. Eu posso colocar, intimar o contribuinte para juntar os autos? Okay. Então, conselheiro Lázaro, como vota? Acompanho a relatora. Conselheira Maísa, como vota? Acompanho. Conselheiro Silvio Renan, como vota? Com a relatora.
Conselheira Cíntia, como vota? Acompanho. Conselheiro Marcos Borges, como vota? Acompanho. Conselheira Thaís, como vota? Com a relatora. Eu também acompanho a relatora. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso de diligência nos termos do voto da relatora. Então, o votantinho está votado. Vamos agora para o item 166 da pauta. Levapan do Brasil, Indústria e Comércio. São embargos, o recurso de ofício, aliás. E a relatoria, conselheiro Silvio Renan. Com a palavra, o conselheiro. Obrigado, presidente. Gente, aqui é um auto de infração de divergência de DIPJ e DCTF, tá? Então, o auditor identificou que na DIPJ teria um lançamento, teria um valor maior, então o contribuinte não teria declarado e pago aquele valor em DCTF. Na DRJ, após o contribuinte apresentar a prova, a DRJ cancelou totalmente o auto de infração. Na verdade, não foi nem totalmente, porque o contribuinte pagou aí pequenos valores que estão aí constados no meu voto, 895 de PIS e 4.000 de COFINS. Ou seja, o que não foi pago, a DRJ cancelou, certo? E por que a DRJ recorreu da própria decisão? Porque somando a época aí, seria 828 mil mais 180 mil de PIS e COFINS, daria aí somando um pouco mais de R$1 milhão, e ainda tinha a multa de 75%, né, que também se calcula para fins de recurso de ofício. Então, daria R$1.700.000, pouco mais. Só que o que acontece, a gente sabe, pela própria súmula CARF 103, deve ser aplicado o valor de alçada vigente à época do julgamento. Como hoje o valor de alçada é 2,5 milhões, e somando tributo e multa proporcional, a gente chega a 1.765.000, eu voto por não conhecer do recurso de ofício. É como voto, presidente. Ok. Alguma pergunta? Não. Conselheiro Lázaro, como vota? Acompanho o relator. E conselheira Maísa, como vota? Acompanho. Conselheira Cíntia, como vota? Acompanho. Conselheiro Marcos Borges, como vota? Acompanho. Conselheira Renata Bilim, como vota? Acompanho. Conselheira Thaís, como vota? Com o relator. Eu também vou acompanhar o relator. Com acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso de ofício. Então, precisa colocar a razão, presidente, ou posso só deixar assim? Não conhecer. Adiante daquele problema, bota em razão do limite, né? Do limite de alçada. Ou não alcançar o limite de alçada. Isso, coloca para evitar problema, né? Ok. Próximo item agora é o item 167. São embargos da Fazenda Nacional. E a interessada é M. Dias Branco, S.A. Indústria e Comércio de Alimentos. De relatoria, a conselheira Thaís. A palavra à conselheira. Obrigada, presidente. Pessoal, acho que a gente pode ir direto ao voto, e ele tem 2 páginas que explica bem o ponto, eu acho que compensa ler, do que eu ficar tentando explicar aqui para vocês. Tá? Tendo sido preenchidos os requisitos de admissibilidade dos embargos, passo a sua análise, especificamente para sanar a aparente omissão apontada pela recorrente. Para tanto, necessário lembrar que a ação declaratória número tal reconheceu o direito da autora, Adria Alimentos, por sua vez incorporada por M. Dias Branco, para impedir a cobrança pela Receita Federal de multa moratória na hipótese de denúncia espontânea, inclusive quando formalizada por meio de compensação. Tá? Então, aqueles processos que a gente sempre discute aqui, se os efeitos da denúncia espontânea também se aplicam para quando, ao invés de pagamento via DARF, tem a compensação, era sobre isso o caso, só que tinha essa ação judicial. Tá? Então, para esse caso, o contribuinte saiu vencedor, né? Porque normalmente eu acho que perde por qualidade ou por maioria aqui. Como pormenorizadamente tratado no acórdão embargado, tal decisão transitou em julgado e a própria Procuradoria da Fazenda Nacional concorda que deve ser aplicada. O
ponto de insurgência diz respeito à aplicação dessa decisão ao presente processo administrativo, o que não teria sido abordado no acórdão embargado. Tá? Por quê? Porque, na verdade, existe um relatório de muitas páginas a respeito desse processo, porque foi um processo muito longo e agora o contribuinte está se insurgindo contra a Receita Federal por não estar cumprindo decisão judicial, né? Então, na verdade, isso é um memorando que veio até em nome da presidente do CARF, a doutora Adriana, e foi juntado em alguns processos dessa empresa, entre eles esse daqui, tá? De fato, não foi expressamente apontada a aplicação da referida decisão judicial ao presente PAF, pois, na realidade, tal entendimento é óbvio e íncito ao próprio conteúdo do julgamento, quando avaliado em sua integralidade. Explico. Conforme dito no acórdão embargado, todo o histórico da ação declaratória foi noticiado nos presentes autos por meio da juntada pela própria administração do memorando número 8 de 2018, dirigido à senhora Adriana Gomes Rego, presidente do CARF, cujo objetivo vem evidenciado em sua folha de rosto, com os seguintes dizeres, tá? Que essa ação ordinária, né, tem esse conteúdo, e que sejam intimados a PFN e a Receita para que se peçam ofício junto aos processos administrativos que relaciona. No caso, 49 processos que se encontram no CARF, para a ciência da decisão judicial proferida nos autos, com vistas ao acolhimento dos pleitos da exclusão de multa moratória sobre os débitos objeto de compensação. Tá? Um dos 49 citados processos é justamente esse, que encontra-se sob julgamento, conforme a planilha de folhas 647, razão pela qual a ele foi acostada a notícia do resultado da demanda judicial. Neste processo, cuja recorrente é a empresa M. Dias Branco, e cuja matéria em discussão é a aplicação dos efeitos da denúncia espontânea para pagamentos efetuados via compensação, portanto, aplica-se a decisão transitada em julgado no processo judicial tal. É o que claramente expôs o acórdão embargado, restando, portanto, decidido que a coisa julgada formada na citada ação judicial aplica-se ao presente caso. Percebe-se que, na realidade, a embargante tenta fazer valer sua restritiva interpretação sobre o alcance da decisão judicial, que consta no dossiê anexado a estes autos. Com efeito, no mencionado dossiê, há manifestação da Fazenda Nacional, folha 700, no sentido de que todos os citados, de todos os 49 processos citados, apenas 4 poderiam ser objeto de descumprimento da decisão judicial, pois se refeririam a créditos decorrentes exclusivamente da incorporada M. Dias Branco, e não decorrente de créditos da incorporadora, Adria, Comércio de Alimentos. Já que a incorporada ingressou com a ação judicial em 2011, antes da incorporação pela incorporadora. Ocorre que, como é consabido, a incorporação é a operação societária pela qual uma empresa, a incorporada, é absorvida completamente por outra, a incorporadora, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações, conforme prevê o artigo 1116 do Código Civil e o artigo 227 da Lei das SA. Afinal, com a incorporação, a sociedade incorporada se extingue de acordo com o artigo 1118 do Código Civil, passando seu patrimônio a pertencer integralmente à incorporadora que a sucede a título universal. Por conseguinte, no caso, a recorrente, M. Dias Branco, enquanto incorporadora da Adria, a sucedeu no direito estampado no título executivo judicial sob comento, vale dizer, na determinação no sentido de que a Receita Federal se abstenha de cobrar multa moratória em casos como o presente. De Sarte, não deve prosperar a interpretação da embargante sobre a inaplicabilidade da coisa julgada formada no processo judicial. Se trata, na realidade, de tentativa de trazer intempestivamente nova argumentação ao colegiado, buscando reverter o quanto decidido no acórdão 3402.008.004. Saliento que diversos casos, afora aqueles 4 elencados pela embargante, estão sendo julgados por este Conselho da forma aqui proposta, seja para a imediata aplicação da decisão em favor do contribuinte, seja para reconhecer a concomitância do processo administrativo com o processo judicial. Acórdãos 12.01.004, 427 e 33.01.010.161, respectivamente. Pois bem, nas palavras de Dinamarco, omissão é a falta de exame de algum fundamento da demanda da defesa ou de alguma prova ou de algum pedido, etc.
trazendo o Instituto para o âmbito do PAF, o artigo 65 do RICARF dispõe que cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição, ou for omitido sobre ponto qual deveria a turma pronunciar-se. Por tudo quanto exposto, conclui-se que inexiste a alegada omissão a ser sanada por este colegiado, que se manifestou sobre tudo que deveria se pronunciar para o julgamento de mérito. Por tudo quanto exposto, rejeito os presentes embargos de declaração. Então, presidente, eu fiz, de fato, uma explicação maior, né? Embora a conclusão seja de que não há omissão, eu fiz questão de trazer esses pontos aqui, tá? Mas, no meu ponto de vista, isso estava absolutamente claro no acórdão embargado, tá? Tanto que o despacho de admissibilidade desses embargos foram um pouco reticentes no sentido, a princípio pode ser que haja uma omissão, mas a ser efetivamente visto pelo colegiado, entendeu? E como no acordo embargado estava lá falando dos 49 processos administrativos aos quais se refere esse memorando, e esse aqui sendo um deles, explicando a aplicabilidade da ação judicial a esse caso, eu entendo que não havia omissão. Tá? Mas como é um caso sensível, porque, enfim, né, eventual descumprimento de decisão pelo CARF nunca é interessante para o órgão, então eu fiz questão de deixar tudo isso bastante claro, por isso que eu me alonguei um pouquinho. Obrigada, fico à disposição. Ok. Alguém quer algum esclarecimento? Não? Então vamos à votação. Conselheiro Lázaro, como vota? Acompanha a relatora. Conselheira Maísa, como vota? Acompanho. Conselheiro Silvio Renan, como vota? Com a relatora. Conselheira Cíntia, como vota? Com a relatora. Conselheiro Marcos Borges, como vota? Com a relatora. Conselheira Renata Belim, como vota? Com a relatora. E eu também acompanho a relatora. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar os embargos de declaração. E pessoal. 167 o item, né? Vocês querem, só estão faltando agora dois, acabamos a pauta, né, de hoje à tarde. Vamos faltam processos grandes, presidente, parece, que é o 40 da Cíntia, o 40, corrente. O 43 e o 44 da Delta. Só esse, né, Lázaro, que é seu, que está faltando? Um de Lázaro e um de Cíntia, parece. A gente já julgou esse da Pado? Já? Qual? Primeiro com o Miller. Foram os primeiros hoje. Os três. O passado foi que a gente... Vocês querem 5 minutos, beber uma água, para entrar nesses dois? 10 minutos? Pode ser? 10 minutinhos. Ok. 10 minutos, então, a gente retorna para voltar esses dois processos. Acho que foi do segundo dia esse. Então, daqui a pouco retornamos. Então. Eu pediria